boa noite. A COP30 entra na reta final em um momento decisivo para sabermos se ela foi um sucesso ou não. E para falar desse assunto, eu recebo no É Notícia de hoje a professora Patrícia Iglesias, que é superintendente de gestão ambiental da USP, já esteve à frente da CETESB, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e é professora associada da Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Ambiental. Professora Patrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no É Notícia. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, é um prazer falar com vocês. Professora, entramos aqui na reta final, sexta-feira, em tese, é o último dia da COP30, ainda cercada de muita incerteza com relação ao que a gente pode esperar nessas negociações diplomáticas da COP e ainda nesta quinta-feira com um evento que preocupou a todos, que foi um incêndio nas instalações da COP30 em Belém. A senhora esteve lá durante a semana passada, então queria pedir que a senhora fale um pouco para a gente como estavam as estruturas da COP em Belém. Tá certo. Realmente eu estive durante uma semana na COP, na Blue Zone, na Green Zone, e as estruturas foram muito bem feitas. A estrutura logística era muito boa, mas muito quente. Os ambientes estavam quentes e sem ar-condicionado, né? Então, eu não sei qual é a relação que pode haver com esse incêndio, que infelizmente ocorreu, uma pena que tenha acontecido isso, né? Mas olhando para quem olha como leigo, as estruturas estavam bem em ordem. A gente sabe que houve um esforço aí por parte do governo federal, do governo estadual, de sediarem em Belém, né, essa COP para tentar fazer o evento na Amazônia, e isso foi cercado de muitas críticas também, né, e acho que agora com essa questão do incêndio coloca em xeque também um pouco essa decisão, é um pouco do que vamos ver aí provavelmente ao longo dos próximos dias com o desenrolar desse fato. Mas quero trazer um pouquinho também o debate sobre as negociações em si. Também está difícil de sair um consenso entre os países que estão envolvidos na negociação diplomática lá em Belém. Nos últimos dias, a gente viu o presidente Lula indo a Belém para tentar reforçar um apelo, de certa maneira, para que os países se comprometam nos textos com um mapa do caminho, tem sido chamado assim, para abrir mão do uso de combustíveis fósseis. Mas isso não é um consenso nem dentro do governo e muito menos entre especialistas, que disseram que esse suposto mapa do caminho é muito aquém do que a gente precisa para fazer, de fato, uma transição energética e construir um mundo mais sustentável. Eu queria ouvi-la um pouco sobre esse ponto. É verdade. O que nós estamos, pelo menos, sabendo até o momento é que o mapa proposto, ele vem com a ideia de ter workshops discutindo modelos que sejam modelos favoráveis à transição energética e também reuniões de alta cúpula de ministérios nesse sentido. Ok termos essas reuniões e termos esses modelos publicados, mas não dá para dizer que isso seja um mapa para a transição energética. Então, realmente, está muito aquém daquilo que precisaria acontecer para que nós possamos, de fato, avançar. Ter, por exemplo, uma proibição de uso de combustíveis fósseis em X tempo, planejada, né? Olhando para as realidades diferentes dos países. E eu acho que a expectativa é muito mais nesse sentido. E o que está sendo proposto até o momento fica aquém. E a gente percebe que talvez isso seja uma estratégia para, de fato, colocar algo sobre os combustíveis fósseis e essa necessidade de distanciamento de combustíveis fósseis numa declaração, num texto final, mas é muito pouco, como a senhora vem falando. Então, assim, de onde vem essa dificuldade? Por que tem sido tão difícil apontar isso nas COPs? Não é uma prerrogativa só desta. Então, queria que a senhora recuperasse um pouco com relação às últimas, que eu sei que a senhora esteve nos últimos 10 anos, se eu não me engano, em todas as COPs, com relação às últimas e o que tem de peculiar na negociação nesse momento que a gente está agora, nesta COP30. Eu acho que, assim, a COP de Dubai trouxe pela primeira vez isso que
você colocou, Beatriz, o fato de ter na declaração uma previsão relativa à questão dos combustíveis fósseis. Só que não houve também um planejamento. E uma vez que a COP de Dubai já aconteceu há 2 anos e nesses 2 anos também não aconteceu nada, a ideia é que essa é uma COP de implementação, ou seja, quais serão de fato as ações a serem tomadas, as medidas por parte dos países. E isso não é o que está aparecendo das negociações, né? As negociações, elas falam em ter eventos, mostrar modelos positivos de transição energética. Isso é inaceitável, é muito pouco, né? Seria não ter nenhum avanço. Então, a gente chegando agora no final, é claro que vai depender muito de qual for o desfecho dessas negociações, assim. Mas qual avaliação a senhora traz com relação ao ponto que estão os debates hoje, em termos de a gente vai falar dessa COP, da COP 30, como uma COP que avançou ou como uma COP que ficou na mesma? Ou como uma COP que deu passos para trás, que acho que esse aí é o maior receio de todos. Olha, é difícil falar isso porque a gente ainda não tem esse avanço que seria o verdadeiro mapa para a transição energética. Isso não surgiu ainda nos textos e, claro, pode surgir até amanhã ou a COP pode até não terminar amanhã, porque isso de fato acontece algumas vezes, né? Então, eu acho que assim, eu não conseguiria dizer se a gente vai ter uma COP de avanços ou não nesse momento, mas eu acho que a gente tem que brigar até o último instante para que ela seja uma COP que realmente traga avanços, que traga esse mapa para descarbonização, né, e para eliminação dos combustíveis fósseis, que eu acho que é o ponto mais importante para o momento atual. E aí, ainda falando um pouco disso, né, um pouco dessa negociação, quais são os diferentes interesses que estão em jogo quando a gente está falando de chegar a um texto com compromissos claros dos países com relação à descarbonização e onde o Brasil está situado nesse xadrez hoje? Eu acho que assim, a gente tem os países árabes, por exemplo, que têm uma dependência muito grande dos combustíveis fósseis, então são países que nesse momento dificilmente querem se posicionar nesse sentido da eliminação. O Brasil também tem a questão da pesquisa na Foz, que não deixa de ser uma forma de exploração de combustível fóssil. Então, vamos dizer assim que o interesse também se situa na manutenção, em certo sentido, em relação aos combustíveis fósseis, né? E aí nós vamos ter os países que são mais afetados, em especial os países em desenvolvimento, que não utilizaram tanto e, portanto, não emitiram tantos gases de efeito estufa, mas estão sendo afetados, né? Muitos deles afetados pela questão, por exemplo, do aumento do nível do mar. E aí, obviamente, a gente parte para um segundo ponto dessa COP, que são os mecanismos de adaptação. Como nós vamos fazer adaptação para as áreas que vão sofrer efeitos desses eventos extremos, das mudanças climáticas, que hoje a gente já nem fala mais em mudanças climáticas, nós falamos na verdadeira crise climática por conta da quantidade de eventos extremos que afetam a vida das pessoas. E aí, ainda sobre COP, né? Quando o Brasil apresentou Belém como a cidade que seria a cidade candidata aí para receber a COP, e Belém foi escolhida, veio essa discussão com relação a fazer uma COP na Amazônia e os prós e contras envolvendo isso. A senhora que esteve lá também, que leitura faz com relação a o que teve de vantagem e o que teve de desafio de fazer essa COP em Belém? Eu acho que a grande vantagem foi realmente viabilizar uma participação maior das comunidades locais, dos indígenas. Eu, sinceramente, nesses últimos 10 anos estive em todas as COPs e eu nunca vi tantos indígenas numa COP. Então, levar para a Amazônia, ter essa proximidade com a floresta, tem um aspecto, uma mensagem positiva, sem dúvida. Mas
também tem as dificuldades, né, que foram trabalhar com a cidade de Belém, fazer uma série de alterações, de obras, de retrofits, e, enfim, e a dificuldade logística, né, de valores de hospedagem, de alimentos, tudo isso que nós vimos acontecer nessa COP. E, professora, um dos debates que sempre surge nas discussões multilaterais sobre a questão climática é quem paga a conta e como se paga essa conta, né? Estamos falando aí da casa de $1 trilhão para financiar essa transição para uma economia mais verde. A senhora trouxe há pouco essa discussão, né, falando que alguns países que sofrem os impactos nem são países que emitiram os gases que geram, né, emitiram carbono ao longo aí dos anos. Então, tem sempre esse debate entre os países ricos e os países em desenvolvimento. Explica um pouco para a gente e também como que a senhora tem visto a estratégia da diplomacia brasileira para lidar com esse assunto na COP? Eu acho que esse é um ponto importante das conferências do clima, né? Só para falar um pouquinho historicamente, a gente começa com a Rio 92 e a partir da Rio 92 nós vamos ter os primeiros instrumentos internacionais que vão discutir a questão do clima. E, obviamente, eles vão sempre avançando nessa linha. O próprio protocolo de Kyoto, né, trazia muito essa discrepância entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento e a necessidade de trazer os recursos para os países em desenvolvimento. Porque, como eu falei, a segunda agenda do clima é a agenda da adaptação. E como nós vamos ter adaptação, uma série de obras que precisam acontecer e muitas vezes remoção de pessoas de determinados locais sem os recursos. Então, uma das grandes discussões é essa discussão específica do mais de $1 trilhão que seria necessário para o financiamento climático. E a gente também não pode esquecer que o Brasil propôs, né, o fundo próprio para a conservação das florestas tropicais. E houve ali uma proposta, alguns países ofereceram recursos, né, mas também ficou aquém. Pelo que eu vi, aí a última conta estava em torno de 5 bilhões, ou seja, aquém daquilo que se pretendia, os 25 bilhões para financiamento também das florestas. Mas é uma iniciativa que é positiva na visão da senhora? Porque o que o Ministério da Fazenda tem dito é um fundo diferente porque é um fundo de investimento. Então, quem coloca dinheiro vai ter retorno com isso, não é só uma doação, né? Então, a gente sai da lógica da doação para a preservação das florestas. É por aí? É realmente uma novidade de mecanismo quando a gente está falando em financiamento de manutenção de biodiversidade, de florestas, ou não? Já tinha outras maneiras de fazer isso? Não, eu acho que é bem positivo, porque permite realmente que haja esse retorno para quem investe. Mas mesmo permitindo, a gente percebe que vamos dizer, o aporte ainda é pequeno. Afinal de contas, foi a Indonésia, o Brasil, né, a França, até Portugal também veio com um aporte, mas se você juntar tudo isso, ainda é pouco, né? Então, é positivo, mas vai ter que ser trabalhado muito mais para se alcançar o volume de recursos necessário. E por quê? Provavelmente é falta de confiança ainda nesse fundo? Eu acho que sim. Eu acho que o ponto que pode ser colocado é que é algo novo, que os países querem entender melhor, né, o mecanismo para daí poder investir. E eu quero falar um pouquinho também sobre o papel das universidades, porque a senhora é superintendente de gestão ambiental da USP. Então, eu começo fazendo essa pergunta: o que faz a Superintendência de Gestão Ambiental da USP? Muita coisa. Na verdade, a universidade, ao nosso ver, tem que ser um laboratório vivo daquilo que nós queremos nas cidades para mostrar para as cidades o que pode ser feito. Então, quando nós falamos numa superintendência de gestão ambiental, é uma área que olha toda a atuação da universidade, não em pesquisa, mas em gestão da própria universidade. No caso da USP, só para constar, e é importante dizer, nós estamos no 5º lugar mundial em sustentabilidade pelo ranking Green Metric.
há 9 anos atrás, nós estávamos no número 278, então nós avançamos muito nesses 9 anos. E o que a gente faz? Nós estamos mudando a questão energética para a energia solar fotovoltaica, nós estamos com um biodigestor de resíduos que vem dos resíduos dos restaurantes e que pode ser usado como modelo para os municípios para gerar energia. Nós temos um laboratório que trabalha a questão do hidrogênio a partir de etanol, então com abastecimento de veículos. Então são muitas ações dentro da universidade que acabam tendo esse reflexo de tornar a USP uma universidade modelo de sustentabilidade. Ou seja, é modelo tanto nas práticas que adota enquanto universidade, como também na alavancagem dessa inovação e da busca por inovação nessa tentativa de chegar a um mundo menos poluidor, um mundo mais verde, mais baseado em soluções aí renováveis, né? Não, isso com certeza. E só para ilustrar, nós temos um novo centro de pesquisa que eu coordeno, que se chama USP Proclima, que é um centro que trabalha inovação e sustentabilidade, né, em sustentabilidade e clima. E a gente vê ali que as pesquisas são desenvolvidas para gerar esses efeitos práticos. E acho que esse é um ponto interessante também da USP hoje, o nosso olhar de que o pesquisador não deve pesquisar somente em teoria, mas ele deve pesquisar para resolver problemas reais, problemas concretos. Isso tem sido bastante exitoso e é um formato que pode ser replicado em outras universidades. E o quanto esse tema hoje atravessa transversalmente assim, o currículo da graduação e da pós-graduação também? A senhora é envolvida aí diretamente na USP, mas deve ter contato também com representantes de outras universidades aqui do país e fora. Então, o quanto a questão de a necessidade de construir um mundo mais sustentável entrou, de fato, nos currículos? Olha, eu te digo de uma forma bem clara, a Universidade de São Paulo participa de uma iniciativa com mais 7 universidades dos mais diversos lugares do mundo árabe, de muitas regiões, com um curso de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para alunos de graduação. Então, o aluno de graduação da USP e dessas 7 universidades pode fazer esse curso à distância. Então, é só um exemplo, mas assim, de como a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem sido internalizada nas universidades, né? Eu acho que isso não é a realidade só da USP. Em todas as outras universidades se busca fazer essa conexão. O próprio centro de pesquisa, ele é formado por docentes das mais diversas áreas do conhecimento. Eu tenho engenheiros, biólogos, eu sou professora da Faculdade de Direito. Então, assim, a gente vai conectando esses conhecimentos para chegar a soluções mais sustentáveis. E na COP, qual que é a participação da universidade, da USP e da academia de uma maneira geral, né? Olha, essa foi a primeira COP em que houve um espaço para as universidades. Isso não tinha acontecido antes e foi uma discussão muito grande e uma busca das universidades. A Unicamp teve um papel muito importante, a USP também e outras universidades, para que houvesse de fato um espaço para a academia, né? Porque quando nós falamos em conectar o público, o privado e a academia, é isso que traz as soluções práticas. Então, nós tivemos eventos, nós apresentamos as ações da universidade. Eu tive mais de 12 palestras nesses dias em que eu estive na COP. Em alguns dias eu tive 4 palestras diferentes, né? Discutindo economia circular, discutindo transição energética, a questão da justiça climática, né? Então, foram muitas discussões que elas não têm a ver com o papel dos países em si, mas elas são também fomentadoras de políticas públicas. E a senhora falou sobre a justiça climática, e acho que é um ponto também interessante da gente trazer aqui. Nos últimos dias eu li uma entrevista da diretora da Anistia Internacional no Brasil, a Jurema Werneck, fazendo uma crítica, falando que a COP parece um evento da Faria Lima global, né? No sentido de que há pouca
representatividade ainda, que a gente precisa discutir a questão da justiça climática de uma maneira séria e considerando aí diversos pontos de vista e não só o ponto de vista de quem tradicionalmente se imagina quando você pensa num tomador de decisão, num diplomata, num representante de um chefe de Estado, né, que seria um homem branco, mais velho. Então, queria ouvir um pouco a senhora com relação a isso. Bom, a justiça climática é algo que a gente busca, porque, de fato, comunidades, muitas vezes pessoas que, por exemplo, mulheres, dependendo da circunstância, vão ser mais afetados, né? Pessoas pobres vão ser mais afetadas. Por quê? Porque estão vivendo em regiões que são mais vulneráveis. Então, é só pegar a questão que nós tivemos no Rio Grande do Sul e a gente vê como aquilo afetou cada camada da sociedade, não é da mesma forma, né? Então, nós buscamos uma justiça climática e é claro, eu concordo com o que ela colocou em relação a gente poder ter mais representatividade, mas eu diria que essa COP foi a vez em que eu vi uma maior representatividade de comunidades locais, mas elas não estão na discussão entre os diplomatas dos diferentes países, né? Então, acho que esse é um caminho que nós ainda vamos precisar trilhar para alcançar realmente o que a gente chamaria de uma justiça climática. E quando a gente fala em justiça climática, qual é o maior desafio hoje? Eu acho que o maior desafio é ter realmente ações de adaptação que permitam que pessoas que vão ser afetadas por determinados eventos climáticos, eu vou usar aqui o exemplo do aumento do nível do mar, essas pessoas não venham a sofrer mais do que outras pessoas, porque basicamente é isso que acontece hoje, né? Como eu falei, é o exemplo do Rio Grande do Sul e vários outros, quando a gente teve os deslizamentos também no Rio de Janeiro, você percebe que as pessoas que residem em locais inadequados são aquelas com menos condições financeiras, mas esta é uma questão que precisa ser vista, né? Que precisa ser encarada de frente e que, enfim, muitas vezes é a nossa briga do ponto de vista do direito, né, para se chegar a essa questão da justiça climática. Por isso que a gente tem hoje a chamada litigância climática, ações estruturais que são promovidas para discutir determinados aspectos que têm a ver com a agenda do clima. Não só estão em locais mais vulneráveis, né? As pessoas normalmente que são mais pobres e isso tem aí recortes também de gênero, raciais, etc. Mas a capacidade de se reconstruir também é muito diferente, né? Se você pensa num deslizamento de terra que vai destruir casas de um condomínio de bairro nobre versus, né, casas de uma população carente, né? A capacidade financeira até para ir lá e reconstruir a vida, construir uma nova casa, por exemplo, quando a gente está falando de dano material, claro, Sim. né? É muito diferente, né? Não, sem dúvida. E fora isso, eu acho que vale mencionar que também tem realidades que são diferentes a depender do país. Então, por exemplo, eu estive no Japão, no Marco de Sendai, e o Marco de Sendai aconteceu logo depois de Fukushima. Então, o que aconteceu ali no Japão? A gente teve muitas vítimas do evento que eram mulheres e meninas. E tem uma lógica ali de que, no Japão, de que as meninas não são ensinadas a nadar. Então, elas foram mais vítimas, tá? Isso trouxe uma lição para nós aqui, no caso do Brasil, de fazer uma capacitação para mulheres e meninas, porque se percebeu que mulheres e meninas podem ser mais vítimas de eventos extremos, porque as mulheres geralmente são mais preocupadas com a família, com os documentos, com animais, enfim, e têm menos força física. Então, isso só para mostrar, né, o quanto a gente precisa agir para preparar também para esses eventos extremos, para que essas populações estejam preparadas para lidar com esse tipo de situação. E agora quero trazer um pouquinho e ouvir um pouco da sua experiência aí à frente da CETESB, né, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e também da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, para entender um pouco o raio-x aí do nosso estado, do Estado de São Paulo. Como que a gente está
em relação ao Brasil, né, nessa mudança de paradigma econômico aí para ir para uma economia mais verde, na sua leitura? E também, quando esteve à frente da CETESB, quais desafios você percebeu? Quanto esse tema da crise climática esteve presente, se esteve presente desde o início ou não? Eu acho que assim, foram duas experiências bem diferentes, né? A secretaria, que é esse, vamos dizer, locus mais político, onde você tem um planejamento das ações políticas do ponto de vista ambiental. Eu vou começar com a secretaria, que foi a primeira experiência. No período da secretaria, eu acho que o maior desafio que nós tivemos foi a crise hídrica, porque eu peguei ali o período de 2015, 2016 e a gente estava numa condição dificílima do ponto de vista hídrico, mas também foi um período que permitiu trazer algo novo. Nós criamos o programa Nascentes, que é um programa de restauração do entorno dos cursos d'água. Então, a gente tinha um banco de devedores de compensações ambientais e um banco de proprietários que queriam recompor essas áreas, e nós fazíamos simplesmente a junção desses interessados. Então, nós conseguimos chegar hoje, né, a dados de hoje, mais de 50 milhões de mudas plantadas sem que houvesse nenhum dinheiro público empregado. Então, também eu vejo que no momento de crise, muitas vezes a gente consegue chegar a algo criativo, interessante, né, pensando fora da caixa. Eu acho que essa foi o grande desafio ali daquele período. Em relação à CETESB, já eu acho que é uma atuação bastante prática, né, bastante operacional nas atividades de licenciamento, de fiscalização, e foi um período muito exitoso. Nós conseguimos ter aí os 4 melhores anos da história da CETESB em números de licença, com análises de mais de 60 mil pedidos por ano, é uma quantidade muito grande se a gente for comparar com outros estados. E o que eu vejo de diferente? Primeiro, nós passamos pelo período da pandemia durante essa fase e, mesmo assim, nós não tivemos uma diminuição no número de licenças. Então, esse é um dado interessante, porque até a nossa expectativa era que isso ocorresse, mas não ocorreu, mostrando que o estado de São Paulo, né, é um estado realmente muito indutor das questões das atividades econômicas no Brasil. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Agora, outras características que nós temos e que nitidamente eu pude ver ali naquele período da CETESB. A CETESB em si é um órgão muito bem estruturado ao ponto de ser considerada a melhor agência ambiental da América Latina. Então, o que nós fazemos em São Paulo pode servir de modelo para outros estados, né? Só para usar um exemplo, enquanto no Brasil nós temos 39% de lixões, o estado de São Paulo tem 97% de destinação adequada de resíduos e não tem lixões. Então, isso mostra a diferença, né? Que, aliás, é algo que a gente acaba tendo que falar quando está fora do Brasil. E eu lembro que eu fiz uma vez uma conferência na Universidade de Oxford e era exatamente sobre resíduos. E você acaba tendo que fazer um comparativo de São Paulo com o Brasil, né? Então, o que eu vejo, que São Paulo tem muita condição de contribuir com os outros estados brasileiros. Eu acho que esse é o principal ponto, porque quando a gente olha para uma CETESB, é um órgão formado por técnicos que têm mestrado, doutorado, estudaram fora do Brasil. Os equipamentos que a gente tem são equipamentos que você vai encontrar, por exemplo, para desastres, você vai encontrar na Europa, na Alemanha, em países mais avançados, né? E o fato é que a gente consegue dar essa contribuição, a meu ver, maior para o país. E aí, só para a gente fechar aqui esse tema da CETESB e resíduos, né? A senhora fez a distinção entre São Paulo e o restante do Brasil. Quando o tema é resíduos sólidos, qual o maior desafio ainda do Brasil, quando a gente fala em país? Eu acho que não tem dúvida que o desafio é a eliminação dos lixões. Foi primeiro previsto pela lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que essa eliminação seria em 2010. A lei é de 2010, a eliminação seria em 2014, depois foi postergado por 10 anos e postergado novamente. Então, assim,
nós precisamos eliminar os lixões. Por quê? Um local de vetor de zoonoses, de doenças, onde as pessoas que residem ali vão ter problemas seríssimos. E é inaceitável que a gente não tenha uma gestão adequada. Hoje já se discute os próprios aterros sanitários, né, com tudo que você pode fazer com os resíduos e diminuir muito essa gestão para ir para o aterro, que dirá ter um lixão, não é aceitável. Professora, queria agora falar um pouquinho sobre a área do direito. O que mudou com essa demanda crescente, imagino que venha, de empresas e também atingidos pela crise climática? Quais são as maiores preocupações hoje quando a gente está falando no direito ambiental? O direito ambiental cresceu muito nos últimos anos, né? Muito mesmo. Eu comecei a estudar a questão ambiental no mestrado, isso foi em 1994, que não se falava na questão ambiental ainda, né? De lá para cá, realmente você não dá um passo sem olhar o direito ambiental, sem olhar o licenciamento da atividade, onde pode ou não realizar uma atividade. Eu acho que é um ponto importantíssimo do direito ambiental hoje, as questões ligadas à mineração, que são, na verdade, também princípios da relação com o licenciamento, a gestão de resíduos sólidos, que é um ponto bastante relevante para os municípios, né? Então, o direito ambiental ele foi crescendo cada vez mais. E, por fim, as questões de responsabilidade civil, penal, administrativa, né? Então, hoje, o empreendedor ele tem uma preocupação, porque quando ocorre um dano ambiental, isso fere muito a imagem da empresa, né, da companhia. Então, há uma preocupação muito grande, por isso se desenvolveram tanto as políticas ESG, né, o E do ambiental, mas a parte da governança e a parte em si do social também ligada à atividade. E qual é o desafio, trabalhando, portanto, com direito ambiental, de fazer com que empresas, empreendedores que têm essa preocupação, de fato, adotem práticas e políticas que sejam efetivas? Porque muitas vezes se fala no que chama-se de greenwashing, né? Que seria assim, criar uma política ESG só para inglês ver, digamos assim, né? Mas na prática não colocar aquilo em ação. Então, estando do lado de quem muitas vezes, imagino, é acionada por empresas que querem, né, ter ideia de como agir, qual que é o desafio nesse ambiente? Eu acho que o primeiro desafio é deixar claro que não pode haver greenwashing, né? Nós sempre trabalhamos para combater vamos dizer, esse esverdeamento que é apenas fake, que é apenas de visão. A gente percebe também que hoje, se uma empresa tem atitudes desse tipo apenas para burlar ou fazer um esverdeamento, isso prejudica muito a imagem da empresa. Então, eu acho que como advogada, né, é sempre o papel do advogado na área ambiental é mostrar que, de fato, as coisas precisam acontecer. E eu tenho experiências interessantes, como, por exemplo, de um cliente que eu fui contratada, né, depois de ter saído da CETESB, daí o cliente vem na reunião e fala, então, agora a gente vai resolver isso, porque a doutora Patrícia está aqui, né? Eu falei, não, agora você vai resolver isso, porque nós estamos aqui para olhar tudo que vocês estão fazendo de errado e dizer como vocês têm que fazer. Né? Então, eu acho que o advogado tem esse papel importante de fazer as correções, né? De pegar no pé do cliente, e a gente faz muito esse tipo de trabalho, de ir para o chão de fábrica ou até, num caso, por exemplo, de pedreiras, né? Olhar o que está sendo feito e fazer as correções, para deixar aquilo em ordem, de forma que o órgão ambiental possa visitar e encontrar tudo certo. E o que te atraiu no direito ambiental lá atrás, em 94? Olha, é tão interessante porque, na verdade, eu não tinha ideia que o direito ambiental cresceria tanto. E quando eu fui fazer mestrado, eu queria escrever sobre o direito do consumidor. E o professor, que era o professor Bittar, que já até faleceu, ele falou, não, tem muita coisa sobre isso. Vai procurar um tema novo.
E eu fui para a biblioteca da faculdade de Direito Civil, olhar as fichas e achei um trabalho de responsabilidade ambiental da Elita Barreira Custódio. Eu falei, ele quer uma coisa nova, é isso. Então, foi totalmente despretensioso. Mas o interessante é que eu passei a vida inteira trabalhando com direito ambiental. Eu sou hoje uma apaixonada pelo tema. E aí, falando um pouco do direito ambiental, mas num outro aspecto, que é o aspecto global, digamos assim, de quando a gente vai, inclusive, para essas conferências COP, há uma dificuldade que é quem vai ser responsabilizado em termos de países que emitem os gases e geram um efeito num outro lugar, num outro país, porque o mundo está sofrendo com esse aumento de temperatura. Chama-se de litigância climática, né? Como que essa litigância climática no campo internacional se dá? Quais são os debates importantes hoje? Eu acho que a gente tem muitas ações que vão discutir questões que acontecem em outros países. Recentemente, nós tivemos a sentença do caso de Mariana, né, que foi uma sentença na corte inglesa. Então, uma discussão por parte de empresas co-participantes da atividade, né, sendo responsabilizadas por algo que aconteceu em outro país. Então, a litigância climática, muitas vezes, ela vai atingir também outros países. E é uma forma válida de discutir, né, o quanto nós queremos ou não avançar na temática ambiental. Porque, na verdade, né, quem vai falar para quem, digamos assim, né, o quanto esse movimento nas cortes internacionais, ele pode ser feito também por cidadãos. Como que funciona isso, né? Quem vai falar, vamos supor, que os Estados Unidos têm que adotar, sim, as metas do Acordo de Paris, digamos assim, porque senão eles vão estar gerando um problema lá em um outro país, em desenvolvimento. Como que se dá isso na prática É por também? isso que hoje, inclusive, se discute a questão de ter um tribunal ambiental, né? Simplesmente para essas questões ambientais. Então, essa é uma possibilidade. Talvez, né, daqui a algum tempo, a gente tenha que ter uma instância nesse formato. E aí, voltando um pouco sobre a questão do seu interesse no direito ambiental, né, que você contou um pouquinho que foi, na verdade, buscar algo diferente, porque já tinha coisa demais na área de consumidor, né? Hoje, como que está o interesse de quem está na universidade pela temática do direito ambiental? Olha, eu acho que o interesse tem crescido muito. Então, por exemplo, no Largo São Francisco, onde eu sou professora, o direito ambiental é uma matéria que não é obrigatória. E mesmo assim, todo semestre a classe está lotada nas disciplinas que nós damos ligadas à parte ambiental. Eu tenho disciplina mais de direito privado ligado ao meio ambiente, que seria discussões dos contratos, da responsabilidade civil, da propriedade em relação à temática ambiental. Mas todas as vezes que eu abro o curso está lotado. Então, a gente percebe que os alunos têm interesse, porque eles não são nem obrigados a cursar esse tipo de disciplina, né? E hoje no direito se busca áreas novas, né? Áreas que possam ter um espaço maior para trabalhar, e o direito ambiental representa bem isso. E aí são alunos que estão buscando trabalhar com isso ou que, nas suas respectivas áreas, acreditam que vão precisar usar o direito ambiental também, seja um estudante ou um advogado que está já na pós-graduação, né, que trabalha com direito penal, por exemplo, ou que trabalha com direito empresarial, como que você sente isso? Eu acho que principalmente no empresarial a questão ambiental é muito forte, não tem como fugir, né? O penal, ele é visto como a última ratio, ou seja, você só vai discutir a responsabilidade criminal quando, vamos dizer, esgotou, né, a civil e administrativa e não resolveu. Então, é uma parte um pouco menos, vamos dizer, carregada. Mas na parte empresarial é muito forte, com certeza. E aí, uma última pergunta: quantos nossos tribunais no Brasil hoje estão preparados para discutir as questões ambientais?
Pois é, essa é uma questão para nós pensarmos, porque muitas vezes os juízes lá, quando se formaram, nem tiveram direito ambiental, né? Então, a gente tem percebido que, principalmente em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, há um interesse muito grande por essa temática e, muitas vezes, os tribunais precisam estar preparados para isso, porque eles vão lidar com esses temas cada vez mais, né? E, principalmente, quando a gente fala aqui da agenda climática, dos eventos extremos, cada vez mais nós vamos ter eventos extremos e efeitos desses eventos em relação às pessoas. Então, os nossos tribunais, eles ainda precisam se preparar bastante. Professora Patrícia, agradeço muito por estar aqui hoje na Rede TV, nessa conversa com a gente. Foi ótimo papo. Volte mais vezes, o convite já está feito. E eu agradeço, sobretudo, a você que nos acompanhou pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!